Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Não é reprise não, viu? Tô aqui igual à entrevista anterior. É porque a gente tá gravando no mesmo dia, certo? Mas é outra história totalmente diferente. Sou Camila Fernandes e estou aqui ao lado de outras duas cunhãs jornalistas, Ébile Rebouças. Não é reprise. Mulher com a mesma roupa. Muito despreparados. Ó, depois vocês vão ver que a Inês é esperta. Trouxe outro figurino. A gente, que Camila, mulher. Despreparo. Mas não é isso aí, ó. Modo turbo. 2 episódios gravados, um atrás do outro, enfileirado. É isso aí, a vida é assim. É eleição, é política, é tudo, né, Inês Aparecida? Menina, eu acho ótimo. Como a gente estava dizendo, né, quando a gente começou a entrevistar aqui o Elmano, por mim, eu fazia todo dia isso aqui, o dia todinho. Viveria disso, né? Viveria disso. Viveria disso. E eu me lembrei, olha, mudei a roupa para não ficar, né, demais. Olha, mudei a verdezinha esperança. Mas... é isso, vamos começar mesmo. Hoje a conversa também vai ser ótima. Pois é, hoje, ainda seguindo o modo turbo da eleição, aí nesse período pré-eleitoral de vez, né, definitivo, temos hoje um episódio mega especial com a cientista política, cientista social, jornalista, doutora em linguística, língua portuguesa pela PUC de Minas, Eliara Santana, que veio falar com a gente aqui sobre um aspecto muito importante da comunicação política, né, que hoje domina a comunicação digital, fake news, desinformação, estratégias todas, tudo que está aí tomando o Brasil, né, Eliara? Obrigada por ter vindo. É um prazer estar aqui com vocês, conhecer as cunhãs, né? É um prazer muito grande estar aqui. Pois obrigada. Estar conhecendo Fortaleza, que eu não conhecia. Olha aí, seja muito bem-vinda. É mineira, mas está gostando. Estou adorando. É para dizer que momento bastante. Imagina. Imagina. Se eu digo não estou adorando. Mas é apaixonante demais. Eu sou suspeita, né? Eu adotei essa aqui é paulista, mas faz 20 e tantos anos que mora aqui. Eu ia perguntar pelo sotaque. Isso ele é um pouco diferente. Não consigo perder, não. Mas... Camila Fernandes. Pois é, gente. Então, hoje o assunto... É claro, a gente vai abordar umas questões relacionadas à eleição de Fortaleza, mas vamos falar também de uma forma mais abrangente sobre o que acontece no Brasil, porque está tudo conectado, né? E aí, Ébile Rebouças, faça a apresentação. Não, Inês Aparecida. Inês Aparecida fará. Ébile Rebouças fez já fez Gelmano de Freitas. Inês Aparecida, faça a apresentação da nossa convidada. Eliara Santana, que não tem nada a ver com Camilo Santana, viu, meu povo? Vai saber. Não, ela é mineira. Eliara Santana é cientista social, jornalista e doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela PUC de Minas. Autora de vários livros, ela pesquisa temas como eleições e mídia, desinformação e democracia. Atualmente, integra o Observatório das Eleições, uma iniciativa do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, coordenado pelo professor Leonardo Avritzer. Falei certo o nome dele? É também professora de pós-graduação da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e faz parte do grupo de pesquisa Mídia, Opinião Pública e Relações Internacionais. Coordenou várias iniciativas na área de letramento midiático, democracia e combate à desinformação. Além disso tudo, coordena o blog Eliara Santana. É assim, ó, que vocês quiserem acessar, www.eliarasantana.com.br. E mantém o programa Desinformação e Política na TV GGN, que é Grupo Gente Nova, e é colunista da revista Carta Capital. E é porque a gente resumiu. Ave Maria, cortando foi muito do currículo desta moça. Não é? Ave Maria. Foi. E agora, emendando a primeira pergunta, Eliara. Agradecendo mais uma vez você estar aqui com a gente. Nos últimos dias se intensificaram histórias relacionadas a fake news nas eleições. Uma delas foi da candidata aqui no Ceará, a vice-prefeita da chapa de André Caneco, que a gente chama realmente ele de André Caneco. Já fiquei sabendo. Já ficou sabendo? Pronto, já está informado. Pronto. Que disse existirem cartilhas que ensinam a abortar em casa e que são distribuídas nos postos de saúde e hospitais da capital. A lá mamadeira de piroca. A mamadeira de piroca atual campanha. Da atual campanha. Uma história completamente absurda, né? A gente vê isso, dita sem prova nenhuma, mas que circula. Como esse tipo de desinformação... Esse é um exemplo aqui para nós. Como é que isso surte efeito, Eliara? Bom, por mais absurdo que pareça, né? Eu estou dizendo, isso aqui é um exemplo daqui, mas deve ter um monte de outras coisas em outras cidades. Na verdade, isso é uma
uma ressignificação do kit gay, né? Uma nova roupagem do kit gay. Isso, Que foi também, né? Dizia-se que havia uma cartilha. E eu me lembro, Inês, que eu apresentei isso quando eu estava fazendo um sanduíche na Universidade de Columbia, em Nova York. Eu tive a ousadia de apresentar com vídeo, né? Apresentar para os professores. E me fizeram a mesma pergunta. Como as pessoas acreditam? Não é possível. E eu, desde então, venho pensando nisso. E aí, né, nos estudos sobre desinformação, é possível, porque há uma lógica. Porque a construção da desinformação, desse conteúdo, trabalha com as crenças, trabalha com os medos, trabalha com as certezas que todos nós temos. Né? Não são só paulistas, baianos, né? Todos nós temos. Então, a nossa visão de mundo, ela é formada, modulada por esses elementos. E quem produz, e aí eu acho interessante, né, a gente começar com essa pergunta, porque a gente precisa pensar que desinformação não é somente... porque quando eu participo de várias coisas, as pessoas perguntam, não, mas a gente sempre teve desinformação. Eu falei, não, a gente sempre teve boato, a gente sempre teve mentira. Desinformação, como a gente está vivendo no Brasil, né, já há algum tempo, e isso se fortalece de fato, se consolida a partir de 2018, né, a gente entra depois aí nos motivos, enfim, mas é uma produção intencional, sistematizada de mentira. Né? É uma produção de conteúdo falso, falseado, mentiroso. Falseado porque se baseia em coisas reais, como o kit gay é baseado numa cartilha que foi criada pelo Ministério do governo Dilma II, ainda que era contra a homofobia. Então, e quem construiu essa ideia do kit gay, a gente precisa sempre lembrar, foi a ex-ministra Damares Alves. Ela estava ainda no Congresso e ela construiu essa ideia que pegou. Essa ideia do kit gay, ela pegou de um modo impressionante. Então, por quê? Porque se baseia nisso mesmo. Imagine, né? Uma mãe, vocês estavam falando, achei muito legal, é muito legal a crítica, a mãezinha, eu odeio quando me chamam de mãezinha. Mal sabem eles que as mulheres odeiam esse mãezinha. Eu detesto quando me chamam de mãezinha. Tudo no diminutivo tira a sua potência. Claro. Né? A gente já começa por aí. Bom, então, para as mães, né, vamos pensar, as mães que têm aí filho ficando adolescente, o filho na creche, o filho na escola pública, porque vem um combo, né, de desconstrução. Você constrói um significado e desconstrói o outro. Então, ao mesmo tempo que você coloca a ideia do kit gay, você está desconstruindo a ideia da educação pública. Né? Então, vem lá a história, né, toda a confusão da escola, enfim. Então, para essas pessoas, há o medo, sim, daquilo que é desconhecido, porque se existe, imagina uma cartilha que, né, ensina, que dizia, olha isso, a cartilha ensinando a ser gay. Né? Não passa por nada que se vincule à realidade. Mas a desinformação é isso, ela construiu no Brasil uma realidade paralela, né, que veio para ficar. Então, isso apela aos valores. Veio para ficar. Infelizmente, eu poderia dizer, não, vai passar, mas não vai. A gente precisa saber lidar a partir disso que se constitui. Então, há um apelo. E essa produção, né, voltando aí à sua pergunta, essa produção, ela é muito... não é só disseminar a mentira. Ela é pensada. Ela é um conteúdo elaborado que busca o diálogo, sim, com as pessoas. Né? E numa linguagem simples, né? De fácil apreensão. Ela pega porque ela é simples e ela tem lógica. Tem uma cartilha que ensina a abortar. Mesmo sem ter o papel na mão, a pessoa já imagina o documento, já imagina lá o papelzinho circulando. E isso dialoga, né, com o quê? Com o temor que as mães têm das filhas adolescentes. Então, olha só, isso né, não é racional. É a mesma coisa por exemplo, o Brasil era referência em cobertura vacinal. Desde o episódio da pandemia, as pessoas começaram a questionar o que tem dentro da vacina. A gente nunca questionou o que tem dentro da vacina. Não é? A verdade ninguém queria saber nem a marca da vacina. Quem não era o fabricante. Só ia, e quem tinha filho só levava e achava linda aquela caderneta cheia de marquinha de vacina. Então, é isso, né? É esse apelo
ao medo, à crença das pessoas. E como a gente tem também uma brutal desigualdade no Brasil, o acesso à informação ele é também precário. Então, as pessoas, ao mesmo tempo que são bombardeadas, né, por muitas fontes, elas ficam confusas, e é uma confusão legítima, ficam confusas porque não sabem mesmo em quem acreditar. Né? Eliara, e assim, as técnicas de falseamento, elas estão cada vez mais sofisticadas, né? Isso é assustador. Todo vídeo agora que cai na nossa mão, a gente tem que, peraí, isso aqui é verdade ou é inteligência artificial? Porque às vezes não dá para discernir mesmo. Não dá. Alguns são bem toscos, você vê lá a boca falando meio assim, mas outros não. Aqui em Fortaleza, assim, a gente não teve casos tão estrondosos de uso de falseamento, pelo menos não publicamente, mas recentemente tivemos 2, né, que foram mais claramente falsos. Assim. Tem uma tentativa, um vídeo, né, que usa imagens, inclusive, de jornalistas, simulando uma matéria que associa o PT a facções criminosas. Né? Parte das imagens e das falas são reais, mas se embutiu ali falas que são falsas, montadas e tudo, com inteligência artificial. E teve um caso recente, não se sabe ainda se o áudio é falso, mas a campanha do André Caneco está acusando o adversário, né, Evandro Leitão, do PT, de utilizar um áudio falso em que ele diz que vai despejar dinheiro nessa reta final de campanha. Enfim, isso vai ser investigado ainda, não se sabe até que ponto é falso ou não. Mas se é um falso feito pela própria campanha. Ninguém sabe a origem. Ninguém sabe a origem, né? Mas são 2 casos assim que chamaram a atenção nos últimos dias. E a minha pergunta é a seguinte: você falou, me pegou, né? Que veio para ficar. Essa batalha está perdida? A gente perdeu a batalha para o mau uso da tecnologia e para a desinformação? Porque, como tu disse, parece que só vai piorar. A tecnologia fica cada vez mais sofisticada. Mas a gente só perde a batalha quando a gente abandona ou desiste, né? Não, acho que não. É um desafio muito grande e aí o campo progressista precisa entender que é um desafio grande e precisa aprender a usar as ferramentas. Não, vejam, vamos lá. Não é fazer fake news de forma alguma, mas é fazer comunicação. Comunicação não se faz só em momento eleitoral, né? E fazer comunicação para que as pessoas entendam de uma forma simples. Isso devia ser um mantra. Fazer comunicação não é só fazer comunicação no período eleitoral. Exato. Isso é porque eles fazem. Porque o outro campo faz. Faz o tempo todo, né? Então, você estava falando dessa questão do vídeo, né? Com a questão da ligação do PT com, né? Facções, sobretudo PCC, isso em São Paulo é fortíssimo. Né? Eu morei lá no ano passado e é fortíssimo. Então, mas isso não é uma ideia que surge agora na eleição. Isso já vem sendo construído em todas as redes deles, desde sempre. Né? Por exemplo, o caso Marçal. Né? O Marçal não é uma absoluta novidade, apesar de muitos analistas estarem, de onde surgiu, né? Parece aquela tirinha, eu gosto de comparar, aquela tirinha do Maurício, onde estou, o que aconteceu, quem é, que loucura, que loucura. Não, ele está no caminho há muito tempo. Ele tem um público fiel, né? Um público muito fiel, inclusive. Muito, né? Há casos, exemplos, isso. E aí vai sair uma pesquisa agora no final de novembro, se não me engano, da Rosana Pinheiro Machado, que ela estudou o Marçal, a equipe dela, né? Por mais de 2 anos e tal. Então, ela tem um levantamento imenso. E ela pegou exatamente o público, né? Que segue o Marçal. E que, mais do que isso, paga para participar. Né? Então, tem lá um exemplo que me chamou muita atenção de um casal. Ele é CEO, não me lembro que empresa também, não vou citar, e ela é empresária, né? Cada um deles pagou R$15.000 para um curso do Marçal, que é como continuar feliz, como ser feliz. Eu falaria, vem pro Ceará, vai pra praia e tal, pronto. 5 minutos. Nem gasta 15 mil. 15 mil dá pra ficar bem, dá pra ficar a vida de barão. Exatamente. Assim, dá pra ficar bem. Fica, umas fériasinhas boas.
Então, né, como melhorar na profissão e ser feliz. E aí eles são ouvidos e tal, e falam que não foi assim tão efetivo para isso, para mudar de rumo. Por quê? Um CEO, né, que pode pagar esse valor, enfim, ele não tem preocupação com boletos. Não, então, aí já nenhum. elimina uma parte do problema. Mas essas pessoas aderem a esse tipo de coisa, imagina. Né, esse casal tem acesso à informação, trabalha, né, deve ganhar muita grana. Estão procurando num coach, que fala errado, inclusive, como ser feliz. Então, é isso, né? Eu acho que se somam aí vários elementos, e não é que a gente vai ser, né, o campo progressivo vai ser coach, mas eu acho que é preciso, sabe, vender um pouco mais coisas positivas, sabe? Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui e já encerro. Não eu falo demais. Não, a gente quer te ouvir. Vai, diz. Eu estava num evento, não vou citar qual, mas com jornalistas. E aí, aquelas discussões, né, os homens, né, geralmente falando, que nós precisamos, a solução é voltar a discutir o marxismo, fazer conversa sobre marxismo. Eu falei, olha, para as pessoas, né, mobilizar e tal. Falei, não discordo, de forma alguma. Agora, a minha grande questão, e fica aí para vocês, né, a pergunta, é como nós vamos conseguir mobilizar aquela dona Maria que trabalha numa casa, pega 4 ônibus por dia, sai de casa, às vezes, às 4, 5 da manhã, trabalha o dia inteiro, volta. Ainda tem que arrumar a sua casa, porque o marido não faz. O marido possivelmente está no bar, vai chegar, encher o saco, está bêbado. Os filhos adolescentes só dão trabalho e ela está super preocupada com drogas, com envolvimento, né, afetivo, enfim. Como vocês vão convencer essa cidadã que fazer uma roda para discutir marxismo é melhor do que ir para a igreja rezar, cantar, encontrar seus amigos, jogar fora os demônios. Se e que Jesus te ama, ainda tem um amigão desse, Jesus. Exatamente. Rapaz. Como? É até um pouco triste, assim, a gente vê que uma das propostas está sendo voltar a discutir, voltar a discutir o marxismo. Mas são alguns grupos. Não, e o enfrentamento, e hoje, e essa é uma discussão, beleza, vamos discutir Marx, vamos discutir luta de classes, vamos pensar em como o proletariado, não sei o quê. Meu filho, você é um Uber, você não é empreendedor, mas tipo... Tá, mas para aquela pessoa que está sem esperança, não tem um mercado de trabalho, o que ela vai ser? Então ela não é nada, ele vai ser anulado. E ele não quer ouvir que ele é precarizado. Exato. Ele não quer ouvir que ele é pobre. Ele quer melhorar de vida, mas ele é empreendedor, exato. Então ele quer que, na verdade, dê algum tipo de ferramenta para ele conseguir melhorar. Exatamente. Aí só ficar detonando o cara não vai dar certo. E eu acho que talvez essa tenha sido uma chave, né, que a direita, a extrema-direita encontrou para penetrar. Porque, assim, a virada de clique é econômica, né, Eliara? Não sei se tu concorda. Eu não sei se a Rosana Pinheiro Machado tem... Tá aí, o Marx. É tudo economia, mas... Mas aí que tá, os valores são outros. São outros valores. Conseguiram introjetar uma visão ultraliberal, assim, na classe mais precarizada. Exatamente. Que passa a se identificar com... A classe... Não sou pobre, não. De fato, a percepção sobre a pobreza mudou. É o empreendedorismo. E talvez a gente não esteja conseguindo dialogar com esses novos valores. Aí está falando ainda na luta de classes. Gente, beleza, é importantíssima a consciência de classe e trazer isso de volta. Mas, assim, a gente está pegando o bonde andando no momento em que os valores são outros, são neoliberais, ultraliberais. Como é que faz para dialogar com isso? É um desafio estrondoso, né? Outra coisa, o coach, esse da direita, fala em superação. Você vai vencer. Aí você vai chegar com olha, a luta de classe. A pessoa não vai entender, não. Vai entender o que aquele idiota está dizendo. Claro. Para mim, idiota é um bando de picareta. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Outra coisa, viu? E se positivo, você né? não se esforçar, a culpa é sua. Não é não é o sistema, não é o sistema. É a sua que você não se esforçou. Bem que eu lhe ensinei. Exato. E aí tem uma questão, né, que eu acho que é importante a gente trazer aqui, é que a mídia
aí a gente passa para a mídia tradicional. Tradicional. Ela sempre trabalhou, porque é uma ótica neoliberal, sabemos, ela sempre trabalhou exatamente essa questão do que o Estado não resolve, que o Estado não faz, e que a ideia de empreendedorismo ela não vem do meio digital, ela vem lá atrás. Isso. Ela vem dessa mídia que construiu essa ideia e segue construindo, né? Porque se pegarmos os jornais agora, todos eles, quando comentam política econômica, falam em sorte. Nós temos sorte. O Lula tem sorte. O Brasil tem sorte. Muito Não há safadeza. ação efetiva de política pública. Então, entende? É isso que fica. As pessoas não entendem o que é política pública. Beleza, mas é possível falar, é possível traduzir, é possível conversar para que todo mundo entenda, né? Não é não é tratar o outro como um inferiorizado de forma alguma. Mas, de fato, algumas questões, como economia, são questões muito difíceis, né? Para o nosso entendimento, para o meu, pelo menos, eu sempre recorro aos amigos, aos universitários economistas, porque eu não entendo de economia. Imagina as pessoas, né, que estão... Como é que elas vão entender dólar? Como é que elas, não vão entender. Mas elas entendem, como o Lula falou lá, que o propósito dele era fazer o quê? Que todo mundo pudesse comprar a sua cerveja boa e comer picanha e fazer churrasco. Fim. Pronto. Fim. É isso, quando você fala do diálogo, né, da capacidade de conversar, é isso, para as pessoas entenderem. Né? Aí também tem a questão da expectativa da realidade, né? Porque se a pessoa quando não tiver... alcança. Enquanto não alcança a picanha e a cerveja, vai... Ou Você até tem alcança a ressentimento. picanha e a cerveja, mas vai criando outras expectativas também. Enfim, tem outros elementos, né? Você vai... Não para, né? Aí você tocou na questão da mídia tradicional, né? E aí, puxando aqui até pelo próprio Pablo Marçal, que aí a gente pode associar também ao mesmo que aconteceu com o Bolsonaro. O Pablo Marçal já tinha uma estrutura de redes sociais, enfim, a gente geralmente dá muita atenção para isso, mas ele não era conhecido da massa, ele tinha ali um público grande, mas quem massificou foi a mídia tradicional, dando espaço para ele em debates, sendo que não eram obrigados a dar, ele não tinha um partido político que obrigasse a colocar nos debates, o partido dele era minúsculo, desses nanicos, mas queriam clique, queriam lacrar, queriam audiência e botaram. E, fora isso, os jornais dando atenção para tudo que esse homem fazia e falava. E ele cresce com os debates, né? Também. Ele cresce a os partir dos cortes, debates. exatamente. Ele fazia, usando, então, era recíproco, né? Um alimentando o outro. E os jornais dando atenção para tudo que esse homem falava e sem ser de uma maneira crítica, sendo de uma maneira legitimá-lo. Né? Sempre o legitimando. Assim como fizeram com o Bolsonaro. Assim como estão fazendo com o André Caneco aqui. Ele fica falando coisas que a gente sabe que é mentira e o jornal publica como se fosse uma afirmação normal que só replica, só reproduz o que ele fala. E isso é uma coisa muito perigosa. Mas, bem, e aí a gente tem... Então, a gente joga muita culpa nas redes sociais, mas tem esse papel da mídia tradicional. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Desse tipo de distorção que a mídia tradicional acaba construindo e que contribui para esse discurso até de ódio mesmo, o discurso de negação da realidade social, tudo que a gente vê, né? Alimenta, né? Eu acho que aí são dois momentos, e tem uma coisa interessante, eu vou pegar pelo fim do que você falou. Tem um pesquisador norte-americano, George Lakoff, que ele chama a atenção desde a eleição de Trump. Ele é da linguística, né? E ele pesquisa o Donald Trump desde a eleição, desde antes um pouco. E ele sempre chamou a atenção para isso, né? Porque isso é uma cartilha, né, gente? Eles criam factoides, e aí todo mundo vai responder. Não é porque aí eles continuam em cena, eles continuam alimentando o discurso e continuam ali para a percepção das pessoas. Então, ele sempre chamava atenção para os jornais não responderem a Donald Trump. Acho que o New York Times, alguns aprenderam, mas outros seguem. Por aqui, o Jornal Nacional faz algo semelhante, sabe? Fez com Bolsonaro, mesmo que em 2018 tenha ali dado aquela audiência enorme, porque Bolsonaro não aparecia. Então, a imagem tosca dele não aparecia. Mas, quando houve o episódio da facada, o Jornal Nacional, sobretudo, passou a reproduzir todo dia os tweets dele.
Quer dizer, Sucesso total, né? sucesso pra total, ele? com imagens dele no hospital. Então, o imaginar das pessoas, né, aquilo que já circulava, da missão e tal, aquilo é alimentado, a gente sabe, né? E agora, recentemente, esses, né, temas, a gente deu um exemplo aqui da questão do empreendedorismo. A gente deu exemplo também da questão da vinculação com o PCC. Isso tudo foi trazido pela mídia tradicional. Isso não brota. Até porque a internet não produz conteúdo. Pois é. Não produz, reproduz, mas não produz conteúdo. Né? Então, isso tudo alimentou. E agora, no episódio do Marçal, e você está certa, né, em dizer ele não tinha de participar dos debates. Não precisava, Pelo menos não os era. primeiros, aí depois, não havia, beleza, né? Mas aí já não tinha como tirar. Já não porque tinha aí mais. já tinha, Gente, mas né, audiência muito, Tem muito é a lei grande, eleitoral, né? Ebele. Não, eu não sei se eu concordo, assim, eu sei que realmente ele não era obrigado a ser chamado, mas eu tenho um dilema aí que eu acho que tem que ser discutido, de que ele representa uma parcela considerável da população. Exatamente. Esse é o problema. Eu acho que o maior pecado da imprensa, nos casos dos debates ao Marçal, foi não ter criado regras mais claras de expulsão, de, não vai chamar o cara de Boulos, não. Vai chamar o cara pelo nome. Quer participar do debate, vai participar de um jeito sério. Não chamar, num caso em que o candidato ele claramente representa uma fatia, foi muito apertado, né? Os três ali estavam muito apertados. Mas eu acho uma interferência... Mas no começo ele não estava. Ele não estava. Ele foi feito. Ele foi trabalhado. Se não tivessem dado chance no começo, não tinha crescido tanto. Eu acho que o tanto grande que ele lance mudou o discurso dele no episódio da cadeirada. Eu me lembro que eu comentei, né, no grupo de pesquisadores e tal, todo mundo achando que o Datena ia sair, que foi péssimo. Eu falei, gente, não foi, porque repercutiu muito bem para o Datena nas redes. Nas redes. Então, ele não vai sair. E o Marçal, depois disso, ele mudou o discurso, porque eles também têm essa capacidade, como Bolsonaro, de alterar o discurso. Né? E fazem isso muito bem. Então, ele moderou o discurso dele, e aí pronto. Mas aí ele pecou por conta do laudo falso. Aquele laudo falso contra porque o Boulos. Porque ele pegou muito mal. E o Jornal Nacional fez uma coisa de mestre. No dia, né, na edição da noite, enfim, não deu 10 segundos sobre o tema. O tema não existiu. O laudo falso de Boulos não existiu, não deram palco para Marçal, não mencionaram. Era só campanha, a eleição, nada. Não repercutiu. Então, para ele, ali foi muito ruim. Eu acho que ele não foi, né, palpite, enfim, ao segundo turno em função desse laudo. Então, digamos que a mídia tradicional está aprendendo em algumas situações. Ou não muito. Ela sabe. Ela sabe. Se reposiciona. Eu acho que ela vai de acordo com a oportunidade. Eu acho que era oportuno. Porque ela tem interesses, né? E o Marçal, e foi muito engraçado, que eu tinha uma semana antes publicado na Carta Capital um artigo até sobre a imprensa, né, que foi respondendo a Vera Magalhães, né, que a imprensa de vez em quando faz aquele meia-culpa fajuto e tal. E aí eu falava que Marçal era o novo bode na sala, como Bolsonaro já foi, como Bolsonaro está voltando a ser, né, aliás. E que era preciso tirá-lo de cena porque ele tumultua o processo político e a ideia que a imprensa, né, aí, tradicional, alinhada a alguns grupos, quer vender de centro. Então, ele tumultua isso muito, né? Ele fratura, ele quebra muito isso. Então, ele se tornou esse bode na sala. E choveu, gente, de ataques. Foi impressionante. Eu nunca tinha, eu não tenho fama nem nada, ninguém me ataca. E eu sempre falei de Bolsonaro, etc. e tal. E nunca aconteceu. Com esse artigo do Marçal foi impressionante. Então, assim, o que isso mostra? Não é que eu sou importante, mas é que eles estão super, hiper, mega atentos. E eles comparecem. E eles são permanentemente mobilizados. É impressionante, né? É impressionante. A esquerda não consegue mobilizar com essa paixão e esse vigor. E eu achava, Eliara, que isso tinha muito a ver, até acho que tem a ver. Mas isso tem dinheiro com também, grana. Com grana. Mas veja, eles não estão tão capitalizados quanto antes, ou estão, ou eu estou enganada? Estão. E Marçal, né, teve muito financiamento. Pois né? E o que ele fazia?
ele não... porque ele foi o que menos investiu em São Paulo em impulsionamento, né? Menos pagou para as plataformas. Orgânico, né? Porque ele dava dinheiro para influenciadores menores, né? Assim, influenciadores de peso, tal, mas menores, nada, 30, 50 mil, para esses influenciadores impulsionarem o conteúdo dele. Né? Ele terceirizou o impulsionamento. E só faz isso com dinheiro. Pois com muito dinheiro. Agora, você falou aí antes, um pouco aí, que essa turma da direita e tal, eles não produzem conteúdo na internet. Eu acho que eles são pagos para produzir conteúdo. Não, tem gente que produz. Pois é, aquele que está foragido nos Estados Unidos, tem outros dois, eles recebem muita grana para produzir. Sim, mas não como a mídia produz conteúdo, produz reportagem, produz informação. Ainda que haja, né, os vários sites aí, os vários portais que são portais de notícias. Um Brasil paralelo daquele. Ele recebe muita grana, cara. É produção. E soltaram um vídeo agora, que é um documentário, não vou citar o nome aqui, que atacando as universidades. E é um documentário excelente, que eu já vi. Exato. Excelente. Porque eles têm dinheiro para fazer. Né? E em termos de conteúdo, em termos de destruir a imagem da universidade. Nossa, olha aí as maneiras. E é tudo muito orquestrado, né? Assim, olha o que o Gomes falou pra gente. Professor Gomes. Que a gente participa também de um outro programa de rádio chamado Pessoal da UFC, vinculado à Universidade Federal do Ceará. E a gente conversou com um pesquisador muito importante, professor Antônio Gomes, que ele é muito relevante na área da física e tudo mais. E ele falando ele está na CAPES, e ele falou sobre essa... Ainda hoje mesmo, depois, assim, já são 2 anos de governo Lula, mas foram 4 anos de destruição cometida ali pelo desgoverno do Cramunhão, que a gente chama, né, do Bolsonaro, e que ainda não recuperou. E assim... E ele falou nessa orquestração. Abala não só a instituição universidade, mas todo o sonho de uma geração de jovens que não quer, que pensa assim, não preciso ir para a universidade, não quero, entendeu? As famílias que deixam de querer que os filhos vão para a universidade. E sendo a universidade esse espaço de transformação de vidas. Sim. Real. Sim. Sabe? Sim. Então, assim, é um absurdo, é um crime que se cometeu contra uma geração. E ainda tem os resquícios para destruir, aliás, desfazer essa destruição, é um negócio complicado, puxado mesmo. Mas isso, tem uma fábrica aí que está colocando em curso esse negócio ainda, né? Porque é preciso... só comentar. Não, meu amor, só pode falar. Eu fiz, como diz, né, o professor Ernesto Perini, da filosofia da UFMG, essa arquitetura, essa mobilização para quebrar as referências, quebrar as mediações. Né? Então, eles atacam a universidade, atacam a mídia, né? Atacam as instituições de pesquisa, porque aí fica fácil criar uma realidade paralela, de fato. Né? Então, você vai rezar para pneu, acreditar em terra plana, né? Essas coisas. Fazer sinal para os ETs. Exatamente. Aí, como é que você quebra isso, destruindo a reputação? Fica bem mais fácil para eles manipularem, continuarem manipulando e como estão manipulando. Aí eu te pergunto, existe algum país que tem uma regulação mais assim forte, efetiva dessa criação de fake news, desse mundo paralelo? Existe já no mundo? A União Europeia tem uma discussão muito importante já há bastante tempo em relação a isso, né? Inclusive a mídia, em relação à mídia tradicional também. Né? Isso que a gente não consegue discutir aqui no Brasil, que é censura, regulação. Exatamente. Não, a gente não consegue avançar nisso e é muito necessário que a gente avance. Né? A Finlândia tem, né, um programa e, além da regulação, um programa e programas de educação midiática, que é algo essencial, assim, é o meu sonho de consumo, ver isso espalhado por todas as instâncias. Como é esse programa de educação midiática? Nas escolas mesmo? Nas escolas, nas comunidades. Né? A Finlândia faz de um modo... Toda a grade, eu vi isso muito nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também têm essas experiências. Né? Envolve as escolas, para você discutir tudo sobre mídia, formar, de fato, um pensamento crítico sobre a mídia. Né? Não é saber usar, não é usar. Não, é entender, né, como diz uma amiga minha professora,
entender o que está por trás da tela, de todas as telas. Como é que aquilo ali funciona? Como é que chega aquela notícia? A notícia é um processo de seleção. Então, o modo como eu entrego a notícia impacta a minha percepção sobre aquele tema, né? E a gente tem aí fartos exemplos na mídia. Entender o funcionamento das redes sociais, entender as plataformas, entender todos os direcionamentos. É isso. E na Finlândia, nos Estados Unidos também já tem experiência desde o que a gente chama aqui de educação infantil, né, com as crianças, é uma gracinha. E a Finlândia tem isso como política pública. Então, é um negócio lindo. Saiu, né, isso, saiu no domingo. Então, é uma coisa linda, sabe? Uma coisa muito bacana. Mas assim. para a nossa realidade, Eliara, assim, Brasil com esse tamanho, com uma desigualdade educacional gigantesca, não é pensar em letramento midiático, educação midiática, não é muito utópico, não? De forma alguma, de jeito nenhum. A gente entra falando com a linguagem das pessoas, a gente entra nas comunidades, a gente pode, por exemplo, há vários grupos de igreja, que não são, né, esses grupos loucos, enfim, que têm uma entrada nas comunidades que é importante, muito importante. Então, isso pode ser utilizado, por exemplo, eu estou num grupo, eu faço parte de um grupo de evangélicos, né, evangélicos progressistas e tal, exatamente para pensar a elaboração de um curso, enfim, uma formação para o público evangélico. Uma formação, né, sobre desinformação, fake news, educação midiática para o público evangélico. Por que para o público evangélico? Porque há especificidades. Você pode usar, por exemplo, a Bíblia para falar várias coisas, sabe? Isso é muito interessante. Então, nas comunidades, né, eu já fiz curso, por exemplo, com o pessoal da Fé e Política. Então, eram assim, o público, né, era à noite e tal, então era um público de pessoas que trabalhavam em casa de família, porteiros, etc. e tal. E eu fui muito assustada, porque eu falei, meu Deus, como é que eu vou tirar esse meu academiquez, assim, para falar com as pessoas, sabe? E não é, vejam, não é achando que as pessoas são burras de forma alguma. Mas é claro que se um biólogo for conversar comigo, ele tem que partir do que eu entendo. Claro. Né? Partir do meu mundo para explicar, porque senão eu não vou, de fato, entender nada. E foi uma experiência muito legal, porque eu conseguia mostrar, né? Eu gosto de ilustrar, dar exemplos e tal. Foi super legal, porque as pessoas, de fato, aprenderam aquilo, aprenderam as dinâmicas, né? Então, não é utópico de jeito nenhum, não é mesmo. Eu acho que é muito possível, né? Por exemplo, dá para usar estrutura de rádio no Brasil, porque o Brasil ouve rádio, né? O brasileiro ouve rádio, não é todo mundo na internet, não, a gente ouve rádio. Então, usar, né, essa malha, por exemplo, da EBC, para fazer isso, para fazer programas. Teria que ser uma política pública, né? Porque não tem pode que ser uma política pública. Não, cada um chega e faz uma coisa, ação isolada, que é acolá. Não, é pensar essa diversidade regional. É pensar a partir das demandas, né, de cada região. Então, eu acho que é super, super possível. Não, assim. assim, em termos de política pública, nesse momento, a gente está vendo, por exemplo, uma expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública pelo governo federal. Então, está tendo aí um esforço para ampliar concessões de TV, inclusive, e rádio. Então, a gente pensa, a TV morreu. Não morreu. E tem muito lugar que, hoje, você vai em certos municípios, só tem acesso a uma emissora de TV, às vezes. Os desertos de notícia, né? Tem toda essa questão de falta de acesso. Está tentando botar a TV, interiorizar a TV pública mesmo. Então, vai ter a EBC em todos os cantos do Brasil. Isso vai ser muito importante. Maravilhoso, sim. E aí, eu acho que o próximo passo vai ter que ser esse, né? Pensar nos conteúdos, porque agora estão pensando muito na infraestrutura. E depois dar esse salto para o conteúdo. Porque a gente tem uma diferença no Brasil que nossa estrutura de comunicação foi desde o começo privada. Exato. Foi o Assis Chateaubriand que começou, comprou lá as TVs, comprou as estruturas, não sei o que, montou e foi sendo dessa forma. E depois o Roberto Marinho. Concentrado, exatamente. Pois Então, a gente... muito do que a gente pensa, nossa cultura do brasileiro, a cultura midiática, foi toda moldada pela iniciativa privada. E aí a gente vai ter que mudar essa cultura, que é uma coisa complexa, né? E eu acho, sabe, assim, que deve haver também uma
um investimento em inteligência comunicativa, comunicacional, melhor dizendo, né? É isso que a gente falava aqui, não dá para pensar comunicação em eleição. É preciso, por exemplo, ver, fazer um monitoramento mesmo, o que as TVs estão apresentando. Porque uma coisa é a programação da Globo, outra coisa é a programação da Record. E a gente viu claramente isso na pandemia, por exemplo. Né? Ouvir as rádios, ver, por exemplo, programa de pastor, eu assisto alguns, né? Já programa acompanhei mais. Pastor. Programa de pastor. Que são programas muito interessantes, né? Primeiro, porque eu gosto de ver a articulação do discurso, como é que eles estão falando. Segundo, porque eles levantam temas. E são temas, né, que vão circular por outras esferas. Então, é muito interessante ver, né, como é que isso funciona. Né? Tem um personagem político aí de Minas, BH, infelizmente, né? Que ele é jovem, enfim, não vou citar o nome. Pode citar, é o Nicolas, o Nicolas Ferreira. Sim, o Chupetinho. A gente chama ele aqui, é o Chupetinho. Ele veio aqui para o comício do Caneco. Mas ele está rodando o Brasil inteiro. Isso, porque ele é um... Michele e Damares. Estão rodando o Brasil todo. E o Nicolas faz isso. Ele é jovem, ele tem essa ação nas redes sociais, mas não só nas redes sociais. Ele vai para a igreja e ele vai para comunidades. Ele tem trabalho de rua. Então, ele faz esse pool, né? Então, a gente dizer que é só o ambiente digital... Não. Tá errado. É uma percepção, eu acho que... E é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Enquanto você tem um campo que avança, tem um campo que se distancia e que não consegue. Tipo assim, a gente conversando com o Camilo Santana aqui, a gente conversando com o Elmano, todos, né? Nós mesmas, quantas vezes a gente já discutiu sobre a necessidade de uma virada na forma de comunicação. No entanto, a gente continua falando na mesma toada. A gente não muda. Não muda. Só não muda. Não muda. A realidade... Os assuntos são muito complexos, né? A esquerda compra algumas bandeiras importantes que têm que ser debatidas, que só a esquerda debate, mas, ao mesmo tempo, a gente vai se enguetando e esquece, sabe, de um público que parece que foi perdido. A gente está se distanciando das pessoas, das bases. Sim, aí eu concordo. Né? É difícil, cara. Eu acho que saiu uma entrevista do Gessé há uma semana. Né? Ele fala um pouco disso. Eu não gosto de alguns termos, algumas coisas, discordo, enfim. Mas eu acho que ele tece também esse incômodo. Ele coloca, ele verbaliza esse incômodo, né? Que eu acho que há também, nunca há, porque não existe vácuo, né? Em política não existe vácuo. Então, esses espaços são ocupados, sim, pelas igrejas, né? Isso é fato, né? E a extrema-direita sabe disso e sabe usar isso muito bem. Né? Muito bem. E a extrema-direita está fazendo isso em termos mundiais. Sim. Mas é uma orquestração muito bem feita. Sim. De temas, né? Inclusive, temas, é impressionante como até coisa. os temas Os temas são são parecidos, são. né? Nos Estados Unidos, aqui, tem uma adaptação ou outra, mas, sabe, o negacionismo científico, o negacionismo histórico, Sim. tudo isso é replicado em uma grande rede global, né? Exatamente. Eles têm, né, essa conexão que se faz também pelo aparato religioso, né? Você acha que, em relação a gente tem discutido mais fortemente negacionismo, desinformação, principalmente a partir de 2018. De lá para cá já são alguns anos. Você acha que a gente tem melhorado ou piorado em relação a controle, a combate, a fake news, desinformação? Não, a gente avançou muito. Não há dúvida em relação a isso, principalmente na percepção, né? Porque em 2018 ainda havia muito aquela questão o problema é a disseminação, né? Espalha, disseminar e tal. Não, e aí já tem essa compreensão. Há muitos grupos, né, trabalhando, então essa percepção de que existe ali um momento da produção e esse momento é importante, existe um financiamento, né? Eu acho que tem avançado muito. O inquérito das milícias digitais, né, que é conduzido
pelo Xandão. É uma peça excelente. Ele fala, inclusive, né, naquilo que eu venho pesquisando, que é ecossistema de desinformação. Ele cita, então, ele mostra isso tudo. É um avanço, não tenho dúvida. Há muito a fazer, muito ainda, mas já avançamos bastante. Eu acho que 2022, termos conseguido derrotar aquela máquina é uma prova disso. Porque era uma máquina violenta de produção de desinformação. Uma máquina violenta ali. E a gente monitorava, né, no Observatório das Eleições e, olha, a distância, gente, era desesperadora. E eu fico lembrando. Era desesperadora. A gente nunca vai esquecer. Era uma coisa... Gente, a gente nunca vai esquecer. Eu estava lendo, assim, fazendo as pesquisas, né, da minha tese, o lance do negacionismo eleitoral, do ataque às urnas, ele começou tão antes, sabe? 2020, 2021, você já tinha focos de disparo de conteúdo colocando em dúvida a urna. E aí começaram a olhar para trás e dizer que era para o Bolsonaro ter ganhado no primeiro turno. Pois gente, é tudo mas tão quando bem aquilo pensado. começa, né? Já que a gente está voltando, eu adoro, porque as pessoas falam, nossa, você é muito rancorosa. Não, eu tenho memória. Então, quando isso começa? 29 de setembro de 2019. Quando era o dia do Ele Não, né, que foi um movimento lindo no Brasil inteiro. Né? Era um sábado, o Jornal Nacional deu 3 minutos e 20 segundos, 24 segundos para uma reportagem sobre Ele Não. E deu mais de 4 minutos, 4,5, se não me engano, 4,20, para uma entrevista exclusiva com Jair Bolsonaro, saindo do hospital, dentro do avião, quando ele falou das urnas. Se ele não ganhasse... 2018, então, né? 2018, desculpe. 2018, eu botei o 19, tá vendo? A memória já tá falhando. 2019 ele já estava. 2018, né? 29 de setembro. Então, ali ele falou. Soltou as vésperas do... né? Se ele não ganhasse, era culpa da urna. Era culpa da urna. E no dia 1º de outubro... o que o Jornal Nacional fez com a Lava Jato? Soltou uma reportagem de quase 10 minutos, quando o Moro liberou a delação do Palocci. Trechos da delação do Palocci. Então, foi sábado e segunda, já não tinha mais horário eleitoral. Né? E o primeiro... O horário foi esse aí, o horário eleitoral foi exatamente. esse. Então, a mídia, né, ajudou e ajudou muito, né? Ai, menina, não gosto nem de lembrar dessas coisas, porque, de fato, e aí ficam jogando a culpa no Ele Não, mas foi toda uma conjuntura que levou ao resultado que aconteceu. Não foi o Ele Não, é uma situação meio assim, porque aí sempre, no fim das contas, culpa das mulheres, culpa da mobilização. Né? A mulher tem que ficar calada, quieta em casa, né? Claro que e aceitar tudo. É muito, assim, absurdo. Sim. Me revolta um pouco isso. Sim. Mas enquanto ainda houver, e a gente percebe isso nas pequenas coisas, você fala um pouquinho... no dia a dia, por exemplo, cobertura econômica, o tempo todo, por exemplo, toda vez que o Lula fala mal da política do Banco Central, a culpa de tudo no mundo é do Lula. Então, o Banco Central está certo, o Roberto Campos Neto pode aparecer com a camisa do Brasil, pode se abraçar com o Bolsonaro, pode ser tudo. Ele é neutro, ele é técnico. Exatamente. O Lula fala mal da política do Banco Central, contra a autonomia, ele é um autoritário. É autoritário. E essa é uma linha discursiva que... é hegemônica em toda a mídia corporativa trata disso. Porque nós temos uma concentração brutal. São 7 grupos, grandes grupos, né, de empresas. A gente está falando aqui de empresa. Então, são 7 grupos de comunicação que dominam isso tudo. Então, de fato, eles falam de onde? Né? Os dados sobre concentração no Brasil, eles são assustadores. Eles estão falando de onde? Eles estão falando da Faria Lima. Estão falando ali, a Faria Lima, né, aí como uma conotação simbólica, mas é isso, todos falam dali. Né? Então, de fato, o discurso é o mesmo. Né? Não tem contraponto, não tem contraponto. Não há contraponto. Não tem contraponto. Econômico não há. Mas isso acaba afetando a política também. Quando você vai para o discurso da política. Que aí você tem o governo Lula, que é um governo de viés progressista, que vai falar, não, a gente tem que ter um certo controle. Acho que a Lava Jato é um exemplo disso. Muito. A Lava Jato é um exemplo cabal. E ainda não se investigou tudo que a Lava Jato fez, né? Com a economia brasileira, por exemplo. Então, naquele momento, a mídia, né, alçou os procuradores e o juiz. Então, o juiz a condição de heróis. Então, não se podia falar
questionar as ações da Lava Jato. E aí, todo mundo agora questionar se você era corrupto. Gostava de corrupção. Agora, Exatamente. você falou aí em 7 grupos que comandam aqui a mídia, né, a corporativa, e muito se fala que a Globo perdeu a audiência, que as novelas talvez atestem isso, mas é uma emissora que chega a 98% do território nacional, né? 98%. Alguns municípios só têm A Globo. a Globo. Ave Maria. Então, esse perder audiência, né, essa perda, ainda assim é uma audiência Enorme. gigantesca. Então, Tanto ela é que os debates têm concentra tudo. Claro. E a saída vai ser essa. Então, é desconcentrar, no caso, o governo realmente investir na Não, TV o governo pública. não é. Ele tem que investir, mas ele não tem como pautar essa Sim. questão da regulação. Isso tem que partir da sociedade civil. E a regulação, pronto. Porque qualquer governo que pautar isso, ele cai. Tem razão. Ele cai. Ele não fica. Isso, para mim, é um discurso, Não é um negócio A gente já que não- viu aí, mensalão. Isso. A gente já viu impeachment. Isso. Isso não vai. Isso não A regulação vai. tem que partir da sociedade. Uma Mas exigência da sociedade. Agora, e aí com esse Congresso, e aí, sabe, todos Dá ali medo do também. que viria de Ai, regulação com Maria. um congresso desse. Dá medo. É. Porque como é que seria, né? Primeiro que eu acho que não vai ser pautado, né? Com o Congresso que se tem e como a gente não conseguiu pautar mesmo até hoje, tem de maneira séria. aquele projeto de lei das fake news, que tinha uma parte boa, tinha alguns aspectos positivos. Depois começou a ficar descaracterizada, mas Não, tinha ele alguns tinha, aspectos era interessantes. necessário, tinha pontos Tinham muito pontos positivos, interessantes. assim. E aquilo envolveu, até curioso, né? Até o campo progressista bateu no PL. Foi. Exatamente. Então até o campo progressista começou a bater. Eu falei, gente, mas é uma iniciativa importante. Tem problemas com todo PL tem problemas. Isso. Mas era uma iniciativa importante. Acabou, não se fala mais nisso. Morreu. E a sorte nossa que temos aí o Xandão, né? Que garantiu várias coisas. Sorte a nossa. gente tem que ficar feliz com o Xandão, gente. Temos, Essa é a dificuldade. O Brasil é esse país, mas enfim. Vamos lá. Pois, gente, eu acho que... Quer ir encerrando? Não, é vamos isso? reta final. Reta final. Sim. Reta final. Eu queria te perguntar, nem está aqui no roteiro, eu vou mais aprofundar uma pergunta que a Camila fez, que é sobre como é que nós estamos lidando, tendo em vista que essas figuras de extrema-direita, elas vão continuar surgindo e tendo espaço, papapá. Qual é o caminho, então, Eliara, assim, na sua opinião? É não falar? É dar com mais contexto? Qual é o caminho? Eu sei que a gente... E eu acho que é importante a crítica nesse sentido, porque assim, a gente também não pode entrar a gente sempre discute isso. Não podemos entrar também na criminalização da imprensa. Eu acho que a mídia tradicional é a que a gente tem e ainda cumpre um papel importantíssimo. Então, é mais no sentido assim, existe um caminho, né, com quem a gente pudesse aprender em como lidar, porque estamos, apesar de já termos tido a experiência do Bolsonaro, a gente está ainda lidando com um fenômeno em curso, né? Você acha que tem um caminho correto a ser seguido na cobertura da extrema-direita e de temas que são pautados pela extrema-direita? Eu ri porque são as perguntas de $1 milhão para o bem facinho, né, de responder. Super. Bem facinho. Olha, eu acho que primeiro, essa questão do agendamento, como eu mencionei aqui, né? Eu acho que entender como esses atores funcionam, entender a cartilha do Steve Bannon, né? E você não dar palco, né? A gente deu um exemplo que discutiu sobre o Jornal Nacional quando saiu o laudo do Boulos. E o Jornal Nacional já fez isso em outros momentos com o Bolsonaro. Não dar esse foco, não dar o Ibope, né? Em relação, aí, claro, à mídia tradicional. Trazer outros temas, né? Não embarcar nos temas, na polarização que eles jogam, porque eles jogam isso, né? A gente pode imaginar aquela tática, né, do MBL de ficar com o celular, né? Todos eles faziam isso, né? Ficar com o celular rindo, né? E você tem vontade de fato de avançar na pessoa, né? Mas isso é uma cartilha. Nos debates, por exemplo, Bolsonaro fez isso. Ele conseguiu desestabilizar Lula no debate. Então, não entender para não reagir às provocações, porque eles provocam para ter Ibope, né? Claro. Então, a mídia, eu acho que, principalmente as TVs, né, sobretudo aí
a TV Globo tem feito isso, o Jornal Nacional especificamente, tem feito isso de um modo reiterado, né? Ignorar, né? De fato, você ignora. É tipo lidando com o narcisista. Ignore, o silêncio é a melhor resposta. Mas é um aprendizado. É um aprendizado e eu acho que vai caso a caso, né? Toda hora você vai ter que ponderar. Não, isso aqui a gente vai dar ou não vai dar? Isso aqui como é que dá? Porque a gente tem que, simples. né? Eu costumo brincar, né? Assim, que essa eleição a gente achou que seria suave, seria mais legal e tal, mas aí a gente viu que vem em 2026. 26 vai ser pior. Esse é o vai. E vai se replicar o que se viu também em 2018. Eu acho que vai sim, porque a gente está vendo agora nessa eleição de prefeito e vereador, a gente está vendo crescendo, né? 18 foi um teste, 22 também. foi 22 foi terrível, foi muito pesado. Terrível. Eu acho que nós, alternativos, nós, assim, independentes, acho que temos um papel, sabe? Acho que a gente tem um papel a cumprir. Com toda certeza. A gente Formiguinha, tem um mas a gente tenta alguma coisa. Pois, Eliara, queremos agradecer, viu, a sua presença. Passou rápido. Agora a gente tem um momento de cheiros, que aqui é o beijo, é o cheiro. É cheiro. Certo? Ó, a Inês, eu já vi que tem a lista aqui, então mande. É porque eu digo, é igualzinho rádio do interior, né? Assim que manda beijo, manda cheiro, manda recado. Antigamente, assim. Isso mesmo. Olha, dona Eliara, sua filha Inês vai chegar amanhã no ônibus tal. Você lembra que tinha isso? Antigamente, não, continua. Continua no interior, eu né? tava lá no interior da Bahia, na casa das minhas tias, o rádio ligado direto e fica... Pois então, fica dando recado. Tá não é? Pois aqui tem o cheiro, mulher. Muito aqui bem. tem. Lá vai. Nara, Alice e Davidson. Isso aí é um casal. Beijo, cheiro, cerveja gelada, o que você quiser. Posso até mandar virtualmente, ó, salada. Marfisa Monte... mandar virtual. Marfisa Monte Alverne, me encontrei com ela no musical da Clara Nunes. E o Lindomar. Eles são de Sobral, ó. Adoro nós. A gente é bem modesto, olha, adoro nós. Jefferson Silveira, Lucas Carvalho é de Cascavel. Cascavel é uma cidade aqui perto, não é a Cascavel do Paraná, não, viu? Porque tem um Cascavel no Paraná. Cascavel, Lucas também é a mesma coisa. Ó, cheiro, cerveja gelada, o que você quiser. Marilaude Leite, Larissa Feitosa, Breno Almeida. Essa daqui estava arrumando a casa e escutando a gente, viu? Lígia Rangeli. É bom, né? Um passatempo, ótimo, claro. Bruna Tomás, ela já ganhou cheiro, beijo, tudinho, mas ela é carente. Quer mais? Bruno Rocha, mulher, vive querendo beijo. O Bruno é muito carente. Bruno Rocha, ele é carente demais. Eu digo, Bruno é muito carente. Encontrei com ele domingo. Mande cheiro pra mim. Ele é pró-reitor de assuntos estudantis da Federal. Digo, Maria, mas tu é muito carente. Cheiro. Felipe Magalhães, Vanessa e Diego Normandi, o Diego doidinho, o doidinho, barbichinha. Tu chama de barbicha de bode, É o bode, barbicha de bode. Luísa e uma amiga dela, que é Miyazaki, tu sabe o primeiro nome dela, irmã do André Miyazaki. Sei. Também estava lá no evento de domingo, no carnaval. É Luísa e ela estava com a Miyazaki. A Miyazaki, é. A gente vê os olhinhos, né? Dela de Tem japa. cheiro, Zé Beli Rebouça? Tem. Minha filha, termina logo sua lista aí. O arroba dele é Vendo Antônio. Eu não sei se ele está vendendo Antônio ou está vendo o Antônio. Mas tá aí, ó. Beijos. Eu mando tudo. Cheiro. Mulher. Cerveja gelada, ótimo. Essa aqui, ela sai de casa, ela já sai com o bloco dela. Porque ela já vai anotando o cheiro tudinho. Porque senão... Vou bem rapidinho aqui, pro núcleo gringo da novela, viu? Porque tem os ouvintes espalhados aí pelo mundo, né? Rafa Batista, estou em dívida com ela. Está muito sevilhana, muito espanhola. Da Espanha. Está lá estudando, fazendo um sanduíche, doutorado sanduíche em Sevilha. Rafa, ó, pagando minha dívida. Raquel Chaves, no Canadá, e seu cônjuge. O cônjuge aprende os cacuetes, diz que as cunhas estão melhor do que o Duolingo. Que ele chega, Aff Maria. Ele imita as expressões. Aproveitando que estou no Canadá, para Daniel Sampaio, né, que também é nosso ouvinte. Também está lá, E para a convalescente da semana, aí, Gabriela Alves, que está com certeza nos ouvindo, deitadinha na cama de repouso. É isso. Eu tenho dois que eu assim, fiquei em dúvida se eu já mandei, mas se eu não mandei, tá mandado aqui agora, certo? A Márcia Roberta, da Engenharia da Unilab.
E a Dani, do IFCE do Acaraú, certo? Cheiro pra vocês duas, tá bom? Se já tinha mandado antes, vai de novo. A Márcia Roberta foi que foi pegar os produtos lá em Pronto, casa. A gente olha aí. conversou Olha aí, horas, pronto. que é assim, ó, carne e unha com ela. Pronto. Ah, Eu Cheiro posso dá mandar também. cheiro também? Com certeza. cara, Aqui é o momento, esse é o momento. Esse é o Bom, então eu momento. vou mandar um cheiro para a professora Sandra Helena, que deve estar aí nos assistindo, que foi, né, quem propiciou esse encontro, que foi maravilhoso e que está me recebendo na casa dela. Assim. Olha aí, tá Então, vendo? maravilhoso. É, Um cheiro. é uma pessoa de referência aqui, É, a aqui pessoa no de Ceará. referência. Então, cheiro Sandra pra ela. Helena, Muito legal. maravilhosa. Beijo pra ela também. Pronto. Pois está dado, pois muito obrigada de novo, viu? Ah, foi Maria, ótimo. conversa maravilhosa. É. Rendia Que também bom. 4 tempão. mulheres armaria. Pois é, gente, chegamos ao final de mais um episódio. Agora é reta final total, né? Então, agora fica acompanhando a gente nas redes sociais para atualizações sobre esse finzinho de eleição. E no domingo estaremos na Band Ceará, no YouTube e nas TVs aí. TV, Tem várias emissoras aí, sei lá quais são os números. Mas vocês acham a gente no domingo, já a partir das 6 da tarde, comentando a apuração. É a Em partir tempo das real. 5, ela já tá comendo 1 hora. É a Ai, meu partir Deus, é das 5 5. horas, né? Ai, Inês, é porque eu vou morrer do Porque coração. a partir das 5 já tem boca de Ai, urna, Jesus. né? Então é isso. Ai, não sei o que, não sei, não sei se vai ser bom não, mas vai dar certo. Estaremos lá na Band, tá bom? É isso. Agradecendo Tchau. aqui o pessoal da Pro Produções que nos recebeu e que nos recebe Amanhã super bem. todinha, Amanhã- minha irmã, com a gente. É. Ave Maria. Agradeço. Eles devem Sobe. encher o saco. Assim, ô, bando de mulher. Vamos expulsar Fala, essas mulheres fala. pra não calar a boca. Então, é gravação, edição, pró-produções, o apoio nas redes sociais é a empresa Ponto Indie, a trilha sonora é Barroada Gagá da banda Breculê. E é isso, gente. Até a próxima. Um cheiro. Tchau. Tchau.